Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você no dia de hoje, que as bênçãos de Deus possam ir até o encontro. Eu quero trazer aqui uma palavra que vai falar conosco sobre a verdade que há na palavra de Cristo. A verdade de Cristo é o que nos liberta dos nossos erros, é o que nos liberta dos nossos pecados, é o que nos liberta das influências e das enganações do diabo. E eu quero citar aqui uma passagem que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 4, dos versículos 14 a 16, que vai nos dizer assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Efésios vai nos falar sobre a verdade que há na palavra de Cristo, a verdade que há em Cristo. A verdade de Cristo é o que nos liberta. Muitas das vezes nós vivemos no engano, vivemos levados pelos ventos de doutrina. Ou seja, o que é ventos de doutrina? É aquilo que as pessoas acreditam que é o certo. Muitas das vezes elas vão te dizer que isso é certo, que aquilo ali é certo, mas a verdade, a verdade na palavra de Deus, ela nos mostra que nem tudo que achamos que é verdade. Porque muitas pessoas distorcem a verdade, até a mesma própria verdade que há na palavra de Deus, ela é distorcida nos dias de hoje. Então a gente fica sem entender o que é certo e o que é errado na prática. E hoje em dia tem se levantado muitos falsos profetas, muitos pregadores distorcendo a verdade de Cristo. A verdade de Cristo, ela foi feita para libertar. A verdade de Cristo, ela foi feita para nos ensinar e nos instruir. Ela não foi feita para as pessoas ganharem fama, para as pessoas ganharem dinheiro. E não estou julgando, mas muitas igrejas hoje em dia estão com foco voltado para o dízimo. Não estão focados em salvar as pessoas, estão focados no dízimo que elas podem oferecer. Então estão usando a verdade de Cristo distorcida para favorecer essa ambição, esse desejo. E nós precisamos entender qual é a função da verdade de Cristo. Nós precisamos entender que a verdade de Cristo é o que vai nos tirar das enganações, não só do diabo, mas também desse mundo. Porque quando nós seguimos a verdade de Cristo, nós passamos a entender o que é certo e o que é errado, o que é e o que não é, o que é verdade e o que é mentira. Nos dias de hoje, com o avanço da tecnologia, o que mais temos visto é o espalhamento de muitas notícias falsas, o chamado fake news. E isso, infelizmente, tem desestabilizado muitas pessoas. Muitas das vezes você vai ali na internet, você entra ali no seu celular e você vê uma coisa que, na verdade, nem aconteceu, ou pode ter até acontecido, mas foi distorcida. E hoje em dia as pessoas fazem muito isso. Elas pegam um fato que às vezes é até verdadeiro, mas distorcem, com o intuito de favorecer ou beneficiar ela de alguma forma. Então as pessoas de hoje em dia, elas estão mais preocupadas em fazer aquilo que vai lhe agradar do que fazer o bem para o próximo. Elas não pensam que espalhando aquelas notícias falsas, elas vão desestabilizar a vida das pessoas. E a verdade de Cristo, ela é para nos instruir, para nos direcionar no caminho da verdade, no caminho da justiça, no caminho da lei de Deus. O versículo 14, ele cita um exemplo muito importante que diz:
para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo vento de doutrina. Aqui o apóstolo Paulo está nos comparando a meninos inconstantes. O que quer dizer isso? As crianças, geralmente, elas acreditam em tudo que você diz. Qualquer coisa que você dizer para uma criança, ela vai entender que aquilo ali é a verdade. Então nós, nos dias de hoje, estamos sendo assim. Nós estamos sendo levados por esses ventos de doutrina e estamos acreditando em qualquer coisa que vemos. Você vê ali uma notícia ali no Google, você já fica preocupado. Você nem sequer pensa, as pessoas hoje em dia nem sequer pensam se aquilo ali realmente é verdade. Não tentam aprofundar mais aquela notícia, saber se aquilo ali é verdade e já acreditam. São como meninos inconstantes. Então a gente é levado por esses ventos de doutrina, a gente é levado por essas falsas alegações, por essas falsas notícias, por essas coisas que as pessoas tentam espalhar, muitas das vezes até para causar pânico no meio da população. E nós vivemos no engano dos homens que falam com certa astúcia e a gente acaba sendo levado por essas mentiras, por esses enganos. Então a verdade de Cristo, ela veio justamente para nos libertar disso. Se você conhecer a verdade de Cristo, se você entender o propósito da verdade da palavra de Deus, essas enganações elas não te desestabilizam. Então você não fica enganado com as coisas. Então é muito importante todos os dias a gente meditar na palavra de Deus, para a gente poder entender, aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que é verdade, aquilo que é mentira. No versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Isso quer dizer que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos, Cristo mesmo ele disse, nós somos o corpo dele. Então cada parte desse corpo, cada membro desse corpo tem que fazer a sua parte. Então se o seu irmão ele distorce a verdade, você fica enganado, você fica em engano, você fica sem entender se aquilo ali é mesmo verdade ou não. Então, para que o corpo de Cristo ele seja aumentado, a verdade ela tem que ser disseminada. A verdade ela precisa tomar o lugar do engano, tomar o lugar da mentira, para que o corpo de Cristo possa aumentar e ser edificado em amor, e não em mentiras, e não em enganações. Então todas as juntas ela tem que trabalhar de forma igual, uns contando a verdade para os outros, deixando a mentira de lado. Até porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então a mentira que está instruída no mundo, o engano, provém dele, não provém de Deus. Então, para que o corpo de Cristo ele possa se manter bem ajustado e que ele possa ter um crescimento em amor, a verdade ela precisa ser o ponto alto. A gente precisa praticar a verdade e deixar a mentira de lado, deixar o engano. Porque é assim que funciona, é para isso que serve a verdade de Cristo, para nos libertar das enganações do diabo. Amém? Se Deus falou com você através dessa palavra, não deixe de compartilhar. Compartilha com outras pessoas para que essas pessoas também possam entender a verdade de Cristo. E não deixe de meditar na palavra, não deixe de entender aquilo que Deus ele fala com você diariamente, a todo momento, porque a Bíblia diz que devemos meditar na palavra de dia e de noite, é o tempo todo, sem cessar. Quanto mais a gente conhecer a verdade de Cristo, mais ela vai nos libertar, mais a gente vai estar livre das influências do diabo, das enganações. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo ela possa ser com você, não só hoje, mas todo sempre, em nome de Jesus. Que Deus ele possa te abençoar, te guardar e te livrar em todo momento na sua vida. E que a verdade de Cristo ela possa te libertar e possa te mostrar o caminho da salvação. E que ela possa te libertar das enganações e das influências do diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo.